Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje abordaremos o capítulo 34 de Êxodo, as novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado. Levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. A primeira coisa que me chama a atenção é que Deus orienta Moisés a estar pronto pela manhã, subir até o monte e apresentar-se sozinho. Ninguém poderia acompanhá-lo. Acho interessante que sempre vemos menções na Bíblia dizendo que logo pela manhã, ou ainda de madrugada, as pessoas buscavam a presença de Deus. Acredito que colocar-se em comunhão com Ele logo cedo nos garante alinhamento, para que o nosso dia frutifique conforme os seus planos para nós. Pela manhã, o Senhor nos espera e precisamos estar prontos. Tenho para mim que essa é a melhor hora do dia para orarmos, pois nesse horário nossa mente ainda não foi dominada pelas demandas do dia a dia. É melhor começar o dia nos preenchendo dos pensamentos de Deus do que nos desgastar com as nossas próprias preocupações e indagações. Em segundo lugar, vemos Deus se revelar a Moisés, descrevendo seu caráter, sua forma de agir e como a sua justiça é executada. E assim que ouve as palavras do Senhor, ele se prostra e pede para que Deus os acompanhe, que perdoe a maldade do povo e os torne novamente sua herança. Moisés conhecia Deus e Deus o conhecia pelo nome. O que mais importava para Moisés não era chegar até a terra prometida, mas sim jamais se afastar da presença de Deus. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Se quisermos que Deus revele os seus propósitos e planos para nós, precisamos buscá-lo no secreto. Temos um encontro marcado com Ele, em nosso quarto, em nossos momentos de oração. Deus se agrada daqueles que o temem e o obedecem, e se alegra com aqueles que o buscam de todo o coração. Ele anseia pela nossa presença, tanto quanto ansiamos pela presença dele. Versículo 10, a renovação da aliança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus
e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Podemos perceber aqui uma estrutura de pensamento, na qual primeiro é firmada uma aliança, depois são descritos os termos. Deus se compromete a executar maravilhas nunca vistas e a expulsar os inimigos diante do povo. E em troca, o povo deveria obedecer e tomar o cuidado de não se associar àquelas nações. E o Senhor ainda explica que o motivo de não se associar é para o próprio bem dos israelitas, para que não sejam tentados a adorar outros deuses. O Senhor já sabia que eles levariam os israelitas a pecarem. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Ao firmar uma aliança, certifique-se de que todos os termos e condições estão bem claros para todas as partes envolvidas. Verifique se a responsabilidade que cabe a cada um está clara e se todos concordam com todas as condições da aliança. Apresente também os riscos envolvidos e as consequências do descumprimento dos termos do acordo. Haja com sabedoria e somente se associe com quem realmente estiver disposto a ser fiel à aliança proposta. Versículo 17. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Depois de deixar claro todos os termos da aliança, Deus reapresenta os 10 mandamentos
e ordena que Moisés os escreva nas 2 tábuas que talhou. Mais um período de provação de 40 dias e 40 noites foi necessário para renovar a aliança. Durante esse período, Moisés não comeu nem bebeu e foi sustentado pela glória do Senhor. Versículo 29. O rosto resplandecente de Moisés. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Confesso que não consigo imaginar, e muito menos descrever, o relacionamento que Moisés tinha com Deus. O que sabemos é que a glória do Senhor era tão forte que deixava um resquício de sua luz no rosto de Moisés. Acredito que é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Ele imprime uma marca, deixa um sinal naqueles que se relacionam com Ele, que é perceptível às outras pessoas. Quem caminha com Deus tem algo diferente, tem uma luz que resplandece, tem uma serenidade que pode ser sentida e observada. Creio que não é nada fácil atingir essa profundidade no relacionamento com Deus. É preciso passar muito tempo com Ele, caminhar lado a lado, ouvir e obedecer a sua voz, para que essa luz resplandeça de dentro para fora. Eu te encorajo a buscar esse nível de presença e intimidade com Deus. Nos vemos no capítulo 35.